não são todos os dias que a gente tem a oportunidade de estar com pessoas que às vezes a gente gostaria de ver, de estar, de rever. Mas quando Deus faz a agenda, aí tudo acontece. Quando eu tenho um segredinho, que eu não sei se é segredo ou se é só uma rotina que eu decidi ter, quando eu acordo, eu pergunto assim para o Senhor: Senhor, qual que é a nossa agenda hoje? Quais são as pessoas que o Senhor já planejou para colocar no meu caminho hoje, ou para me colocar no caminho delas? E hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho aqui comigo, né? Quem me contactou foi a Maressa, que já é filha da Helenice Lucas de Siqueira Monte. E aqui eu estou com o esposo dela, com as duas filhas, Maressa e Milena. E a Helenice e eu temos uma história aí longa, eu vou depois compartilhar um pouquinho, mas primeiramente eu gostaria que eles ficassem à vontade para falar oi, falar o nome deles assim propriamente. Eu já falei o dela porque eu nunca esqueci que a gente é amiga assim de coração para coração, mas você tem pouco tempo, né? Aí fala o seu nome, conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu costumo me apresentar como sendo Valteir da Helenice. Meu nome é Valteir da Cruz Monte. Eu tive a oportunidade de conhecer a Helenice quando eu tinha 22 anos. E a partir daí Deus começou a mudar a minha história. A partir daí Deus fez tantas coisas e continua fazendo. Amém, amém. Você quer também complementar um pouquinho? Porque eu vou falar a minha parte, né? De como foi que eu te conheci. Então, para mim é um privilégio grande demais rever a Silvia, porque é como se a gente nunca tivesse separado, né? A gente sempre relembra as histórias que a gente viveu, a gente se conheceu ainda na juventude, né? Finalzinho ali da adolescência, e a gente era muito apaixonado por Deus, e isso fez a diferença na nossa amizade, né? De caminhar juntos, tentando obter uma visão missionária, e Deus realmente conquistou nosso coração para missões, e assim que começou a nossa história. A impressão que eu tenho, primeira vez que eu vi a foto da Silvia, que é a mesma. Ela não envelhece, isso é coisa boa. Quando tem amor, o amor cobre multidão de pecados. Ai, meu Deus, que coisa boa. E vocês, meninas, querem falar alguma coisa? Ou quer que eu faça perguntas? O que é para vocês, assim, ser filhas, né, de missionários, de pastores que vão para um lugar tão remoto? Porque hoje vocês estão na Rondônia, em Rondônia, numa cidade do interior, né, bem pequena. Chamado Colorado do Oeste. Cidade onde Deus tem nos usado as pessoas também para nos abençoar. Amém. E para você, como filha mais velha, eu já, né, acompanhei você um pouquinho a respeito do seu chamado mesmo para missões, para a obra de Deus. Você esteve aqui em Goiânia com um grupo. Como é para você, assim, crescer e já começar a ter as suas escolhas, né? Você poderia escolher qualquer coisa da vida, né? Você está agora na sua adolescência. Normalmente adolescentes, eles gostam de mostrar o que eles querem para os seus pais. É isso que eu quero, vou fazer isso. E muitas vezes não é sempre uma boa escolha. E você, pelo que eu ouvi, já tem uma tendência de escolher algo bom. Então, ser filha dos meus pais, eu acho que é uma oportunidade. Porque tudo que eu gosto, e minha área espiritual principalmente, as áreas que eu gosto espiritualmente, falando na minha... Como é a palavra? No meu ministério, no meu chamado, vem deles. Que eles me ensinaram a amar missões. Meu pai me ensinou a amar missões, me ensinou a amar os idosos, as crianças, e muito das minhas atitudes nesse meio vem do meu pai, mas que tenho muita influência da minha mãe também, que é missionária desde antes do meu pai. Então, se pudesse ser um pouco do que eles são, vai ser uma bênção, graças a Deus. Nossa, que privilégio ouvir isso, hein? E você, Milena, você gosta da música também? Porque eu ouvi falar que seu pai gosta de tocar, sua mãe. E
Quem é a Milena? Porque você ainda está entrando na adolescência, né? Eu gosto bastante, né? É um privilégio. Porque isso pode me levar a... Eu não sei explicar. Pode ficar à vontade, porque aqui é um bate-papo, tá? É como se a gente estivesse conversando lá ao redor da mesa mesmo. Pode me dar mais privilégios para coisas que eu não tenho neste momento. Como, por enquanto, eu tenho a música. Eu posso trabalhar com a música, trazer a palavra de Deus de acordo com o que eu faço. Isso. E realmente eu queria até, eu perguntei essa palavra música para a Milena, porque a Helenice me conheceu lá na adolescência, né? Eu estava 16 para 17 anos na época, e ela sempre me viu com um violão na mão, né, Helenice? Era a minha identidade, não, era impossível me ver sem um violão comigo. E exatamente o que você disse, Milena, o violão, o fato de eu ter decidido aprender algumas notas básicas, não é que eu era uma violonista ou que eu era uma profissional no violão, eu sabia as notas básicas e eu tinha um bom ouvido para estar acompanhando os cânticos e através disso, né, eu memorizei muitas músicas. Você sabia, Milena, que através das músicas em inglês que eu decorei, sem saber falar inglês, foi a porta de entrada para eu ganhar uma bolsa para ir para a Inglaterra, por causa de eu ter decorado músicas em inglês. Aí os pastores lá do seminário que eu estava fazendo, depois nós vamos chegar nesse assunto, me viam ali com violão, tocando em inglês. Aí falaram, Silvia, nós estamos recebendo um pessoal da Inglaterra e a gente gostaria que você levasse o seu violão para o aeroporto e cantasse lá para recebê-los. E eu fui, peguei um grupinho comigo, ensinei as músicas em inglês. Na época a gente não tinha internet, nada, tinha que ser no decoreba mesmo. E aí decoramos essas músicas, fomos. Quando nós começamos a cantar, o pessoal da Inglaterra veio cantando junto. Já saiu de lá, vindo o nosso encontro cantando. Ficaram encantados, vieram conversar comigo. No speak English. Aí, como não? Você canta e não fala não. Aí eles falaram, preenche, que a gente oferece bolsas e tudo, né? Então foi ali, através da música, que Deus colocou no coração de alguém para oferecer uma bolsa. E não veio no outro dia. Eu esperei 5 anos para essa bolsa vir. Enquanto isso eu não parei, fui fazer outras coisas, também amo muito a área das crianças, né, de orfanatos. Inclusive nós queremos falar aqui um pouco sobre os órfãos, porque uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, muitas pessoas, na hora que falam a palavra órfão, já pensam em vitimismo. Já pensam, coitadinhos, meu Deus, ele é um órfão. Oh, não, nós vamos ver como fatalidades da vida. Ninguém escolhe que a mãe morra, que o pai morra, mas a vida é cruel na Terra e a gente passa por isso. Mas lá na frente a gente vê que Deus entra na vida, né? Você mesmo falou, quando Deus entra na vida de um órfão, de qualquer pessoa, porque não é só órfãos biológicos. Muitas pessoas têm os pais biológicos, mas continuam órfãos no coração porque não tem um amor paterno, que é o amor celestial. Então eu fiquei muito feliz com a sua resposta em relação à música, em relação a missões, idosos, né, gente? Como é bom você ter essa sensibilidade de ver que o amor, ele cura, o amor, ele faz a diferença na vida de alguém. Da mesma forma que uma criança é carente, um velhinho também é carente. Todo mundo é carente, seja qualquer idade. Todo mundo precisa, né, de amor. Amor do Senhor. Porque se você também tentar preencher alguém com coisas físicas, você pode dar o melhor sapato, você pode dar a melhor casa, você pode dar o melhor isso, melhor aquilo. E no fim do dia a criança tá ingrata, tá xingando o pai, xingando a mãe, e você fala, mas eu dou de tudo para essa criança, né? Igual vocês, por exemplo, eu vejo aqui, eles vieram lá de Rondônia, vieram de carro, e não foi assim talvez uma viagem tão confortável, o carro estragou no caminho, teve que ficar parados alguns dias para o carro arrumar. Chegaram aqui hoje, eu vi que fisicamente eles estavam com os olhinhos cansados, mas eles estão juntos, eles estão como família. E eu tenho certeza que por causa dessa disposição que eles têm de ser fiel no pouco, sabe? Não, é esse carro que a gente tem, mas é esse que Deus nos deu, Deus vai dar o melhor. Deus, no tempo certo, o Senhor vai estar levantando, às vezes, porque a nossa vida aqui na Terra, o significado dela
não é as coisas que a gente tem, é o Deus que a gente tem. Amém? Então tá, eu queria falar mais um pouquinho com o pai e com a mãe, depois a gente entra na nossa história, mas eu achei tão bom, Walter, ouvir um pouquinho da sua história hoje, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui acompanham os meus vídeos sobre o projeto Cavalos para Órfãos, sabe do meu coração pelos órfãos, mas de repente mais uma história que veio tocar o meu coração. Conta um pouquinho do que você me falou para os nossos ouvintes, né? Não como vitimismo, mas assim, a realidade da sua vida. O que aconteceu com o Walter quando ele estava com 5 aninhos, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar, que eu aprendi, é que Deus nos abençoa por meio de relacionamentos. Então eu não perco nenhuma oportunidade de relacionar com pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Por exemplo, a Silvia é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho agora por meio da minha esposa. Então eu não posso perder a oportunidade de relacionar com gente de Deus. Isso traz um afago para o coração da gente. Mas um breve relato, porque como muitos falam comigo, você precisa escrever um livro, isso é um testemunho grande, mas apenas um breve resumo. Um resumo vou dizer assim, da graça de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então nós somos quatro irmãos. Meninos, né? Meninos, exatamente. Que eu sou o segundo mais velho desses 4. E nós perdemos a nossa mãe muito cedo. De acordo com os familiares, a nossa mãe tinha no máximo 25 anos. O caçulinha amamentava ainda. O nosso pai, eu acredito que ele foi muito guerreiro, porque ele continuou conosco na fazenda. Ele era vaqueiro, tirava leite. Eu me lembro de uma cena que não sai da minha mente, Silvia. Que é todos os dias, nós 3, o outro era pequenininho ainda, meu pai tinha deixado ele com uma das tias, mas os outros 3 todos os dias iam descalço até o curral com a canequinha. Meu pai colocava leite, a gente tomava. Era o nosso café da manhã. E o nosso pai, assim, da forma dele, ele cuidou bem. Mas não dava. Um homem que tem que ir para a lida, cuidar de filhos, mas graças a Deus que os patrões dele, assim, foi muito cuidadoso também. Gostava muito dele. Meu pai era um homem que bebia muito, alcoólatra. Depois que perdeu a nossa mãe, parece que intensificou mais, né? Mas Deus usou os patrões dele, encontrando justamente esse instituto. Nós chamamos de Instituto Agrícola. É uma fazenda onde a pessoa que idealizou esse lugar chamava-se Marta Rochael. E por meio desses patrões, chamado César e Dirce, o nosso pai nos levou para esse orfanato. Acredito eu que, sim, eu vejo isso com muita gratidão a Deus, porque esse lugar foi o lugar em que eu aprendi, eu estudei, eu conheci Jesus por meio de um casal missionário chamado Heitor e Ruth, dos quais eu tenho um carinho extraordinário. Eu amo eles, eu gosto de falar deles. Todas as vezes que eu vou pregar, onde eu estou, eu dou testemunho da vida desse casal, porque de verdade eles deram a vida deles por nós, não só por mim, mas os outros crianças que ali estavam. E Deus usou eles para trazer esperança para a nossa vida. De tal maneira que quando eu saí desse orfanato, fui para Brasília, tinha 14 anos de idade, o que me fez permanecer firme sem me envolver com coisas ruins foi o temor que eu adquiri por meio da palavra de Deus. Isso não tem preço. Tão bom a gente saber que alguém está cuidando da gente. Não foi fácil. Me recordo de um momento que estava tão difícil
eu sentei assim no meu fio, chorei, falei, será que Deus existe mesmo? Porque eu aprendi que tinha um Deus que cuida. Mas ali vivendo um momento tão difícil, mas Deus cuidou. Mesmo com toda a dificuldade, assim, correndo um pouquinho mais do testemunho, quero chegar... Por favor, continue. Eu quero chegar até a minha esposa, uma mulher extraordinária. Eu sempre orava a Deus e pedia para Deus uma esposa. E hoje eu ensino as minhas meninas. Nós precisamos ser específico para Deus também. E eu me lembro que eu pedia para Deus assim, olha Deus, eu gostaria de ter uma mulher bonita. E a princesa, amiga do coração lá Não na só isso, infância. mas foram 3 pedidos que eu fiz a Deus. Eu queria ter uma mulher bonita, uma mulher cheirosa e uma mulher de Deus. Olha, gostei. E uma mulher de Deus. E com 22 anos de idade, eu conheci a minha esposa. Eu me lembro a primeira vez que eu a vi, estava sentado na frente da minha casa, quando eu a vi passando com a sua sobrinha. E desse momento em diante eu passei a admirá-la mais. E Deus nos deu condições de nos encontrarmos. Ele esqueceu do que ele não falou aqui, ó. Ele disse que todos os dias já sabia o horário dela passar. Sim. Ele corria e sentava lá no meio-fio. Exatamente. Como se tivesse... Eu detectei o horário que ela passava todos os dias na frente da minha casa. E todos os dias eu saía de dentro da minha casa porque eu trabalhava ali. Eu aprendi a profissão de marcenaria. Então ali eu trabalhava. Então, mas no momento que ela saía, eu ia antecipava, né? Break. Eu antecipava a saída dela. Então eu ia, me sentava no lugar onde eu a vi a primeira vez e ficava admirando ela passar. Isso ficou na minha mente. E um amigo ali do lado me ajudou muito na questão A gente sempre tem que ter uns amigos, viu, gente? Eu sou boa nessa área. assim, na questão de conhecê-la mais, mas certo dia eu chegando do trabalho, indo para minha casa, e ali ela estava ensaiando as crianças para uma apresentação na igreja. E ali posso dizer que foi o primeiro contato meu com ela. A gente teve ali primeiras conversas, eu tinha um violão, gostava de tocar, e ela tocou. Olha a música de novo. Agora, Gente, a importância da Silvia, música. uma das coisas muito importantes, eu falo muito para os jovens, você precisa ter estratégias para conquistar. Orar com o olho aberto, né? Exato. Eu usei várias estratégias, né, para conquistar a minha esposa. Primeiro eu preparei o terreno, para depois chegar até ela e conversar, porque eu não queria, né? Espantar. Mas eu me lembro que uma das estratégias que eu tinha era quando ela trazia o violão dela para eu afinar. Eu afinava. Ele desafinava todo dia, né? Mas olha Justamente. só a história. Ele não desafinava sozinho. Eu afinava. Aí quando ela olhava para o outro lado, eu ia desafinava. Ela ia para casa, ela retornava de novo, velho. Pode, Esse violão meu não para. Ela retornava de novo, ou seja, eu vou contar outra coisa muito legal. Gente, vai anotando as dicas. Outra coisa muito legal. Certa vez, eu fiz isso umas 2, 3 vezes, mas ela estava indo para a escola, para o colégio. E o colégio era em outra cidade. Lá em Brasília a gente chama de cidade satélite. Já tinha que pegar ônibus. E eu a vi indo. Falei, rapaz, eu tenho que dar um jeito de encontrar com ela, assim como se fosse um acaso. Rapaz, mas eu corri assim, um quarteirão todo dia, assim, correndo mesmo para me chegar primeiro na parada de ônibus. Primeiro do que ela. Cheguei lá cansado, eu parei assim, respirei um pouco, depois eu me recompus e fui na direção dela como se nada tivesse acontecendo. Aí, oi, que bom te conhecer. Te ver. Que bom te ver aqui. Aí a gente conversou um pouquinho, a levei na parada, ou seja, são coisas simples que acontecia e eu aproveitava o momento para conhecê-la mais ainda. Agora, uma das coisas que eu percebo que Deus me deu graça foi de aproveitar
todas as circunstâncias que Deus dava para mim. E eu usava essas circunstâncias para o meu próprio bem. Então Deus foi muito misericordioso comigo, porque veja bem, eu era um jovenzinho de 22 anos, quase ninguém me conhecia ali. Agora, ninguém também pode dizer que me via com coisas erradas. Eu era um jovem concentrado no que eu fazia, eu era trabalhar em casa. Não caminhava com pessoas de má índole. Eu louvo a Deus pela vida da Helenice, porque a Helenice acreditou muito em mim. Para mim isso foi algo assim, extraordinário, porque quando muitos outros não via nada, eu digo para todos que ela foi corajosa de apostar em mim. E hoje nós estamos juntos, inclusive hoje nós estamos completando 21 anos de casados. Meu Deus, palmas pra 21 anos de casados. Uau, que E Deus nos deu o fruto do nosso amor, casamento, a Maricinha, a Milena. São meninas, eu costumo dizer que de ouro. eu tenho 3 mulheres na minha vida que extraordinárias. Eu amo essas meninas, a minha esposa, elas fazem assim uma diferença extraordinária na minha vida. Né? Glória a Deus. Agora, eu creio também que o êxito para a minha vida está justamente na vida de pessoas que amam a Deus. No caso aqui eu quero falar um pouco desse casal extraordinário que chama-se Heitor e Ruth. Os missionários que foram lá na... Exatamente, os missionários que cuidavam de todas as crianças, assim, eles eram responsáveis para cuidar da área espiritual, ali no orfanato. Contavam histórias bíblicas, estavam conosco, ali ele era médico, ele era tudo para nós. E o amor deles era assim extraordinário. Nós nos sentíamos amados por eles. E foi justamente esse amor de Deus relatado por meio deles, a minha pessoa, que mudou a minha vida por completo. Uau. Por completo. Hoje eu posso dizer que eu fui verdadeiramente escolhido por Deus para viver uma missão que Deus tem. E o que eu mais quero é estar dentro do propósito de Deus. E junto eu conto com a minha família. Amém, gente. Eu digo que se minhas filhas, depois de formar, fazer faculdade, ela chegar e me entregar o diploma e dizer, papai, tá aqui, mas eu quero ser missionário, eu quero servir a Deus nisso, eu serei o homem mais feliz do mundo, porque diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo no mundo hoje, ter os nossos filhos servindo a Deus, acredito eu que esse é o maior presente que Deus nos dá. Ver nossa família toda engajada na obra de Deus. Então, Silvio, teria muito mais para contar, mas o tempo não dá. Sim, eu fico aqui com esse breve relato aqui. Uau, eu não sei como você está sentindo aí, mas eu sinto muito forte no meu coração, né, esse toque mesmo, essa sensibilidade que o Espírito Santo traz no nosso coração, porque Deus ama as crianças, Deus ama os órfãos. A palavra de Deus mesmo fala que Ele é o pai dos órfãos, Ele é o marido das viúvas. Então, assim, quem acompanha esse canal sabe muito do quanto eu empenho por essas pessoas, porque eu sei que não como vitimismo, não é aquele amor de, coitadinho, não é aquele amor de saber assim, ele passou por essa fatalidade, mas o Deus Pai vai fazer algo para ele ser também esse canal na vida de outros. E uma coisa que você mencionou também, que o meu filho menciona muito, ele fala, mamãe, a faculdade é só um treinamento para me ajudar mais ainda na obra de Deus.
porque no caso dele ele está fazendo comunicação. Mas, por exemplo, qualquer curso que elas decidirem fazer, se elas se treinarem, aquilo ali vai ser uma ferramenta para ajudar em tudo, igual você mesmo disse. O missionário lá não era o médico, se você treina como enfermeiro, tudo isso, às vezes algum país eles não abrem para o missionário, mas ele abre para uma enfermeira, ele abre para um marceneiro, para fazer coisas com... Você entendeu? Então, assim, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Todo curso, todo treinamento, toda capacitação, é tudo para a glória de Deus. E é interessante que Deus realmente nos deu paz. Porque esse casal, ele nos acompanha, me acompanha. Aí, tá vendo? Desde criança eu fui pro seminário. Antes do seminário eu fiz na faculdade. Ingressei no seminário. No meu... quando eu formei a formatura de seminário, eles estavam comigo. No dia que eu fui ordenado, eu tive a oportunidade de chamá-los lá à frente também, para que toda a igreja pudesse conhecê-los. Então, assim, eu não meço esforços em honrá-los também, honrar a Deus por meio Deus os deles, abençoe. de fazer com que eles sejam mais conhecidos ainda, porque realmente a minha maior referência de cristãos é esse casal chamado Heitor e Ruth. Não tiveram filhos, mas tem muitos filhos do coração hoje. Que Nós, lindos! Onde vocês estiverem, e nós somos filhos do mandamos o coração nosso deles. amor e a nossa gratidão, porque é lindo. E nos inspira, né? Sim. Nos inspira a querer fazer esse trabalho tão lindo. Esse trabalho de amar as pessoas, de amar as crianças, de amar os idosos. Mas, por onde a gente começa? Você quer falar antes de mim ou eu posso dar uma pinceladinha? Pode dar uma Posso. Gente, olha aqui. Eu estava com 16 anos para 17 anos, fazendo o segundo grau. E no meu último ano, que eu nem tinha completado 18 ainda, no segundo grau, o meu professor de matemática era o irmão dela. E o irmão dela era o pastor Elmiro, ele era um pastor da Igreja Cristã Evangélica da cidade de Sanclerlândia. E ele era um professor muito dinâmico, bem diferente de qualquer outro professor. Ele tinha vida, ele era dinâmico, alegre e sempre fazia perguntas. Ele não ficava só ali nos números, ele questionava, ele fazia você pensar. E eu lembro que uma bela manhã ele chega na sala de aula e fala: bom, turma, é o último ano de vocês, estamos chegando no final do ano. O que vocês já planejaram da vida? Terminando o segundo grau, quem vai para a faculdade? Começou a perguntar um por um. Aí um fala uma coisa, outro, e eu fiquei calado. Depois que todo mundo está fazendo, ele passou a tarefa para todo mundo, ele chega na minha carteira, na minha mesa, né? E ele fala assim: e você, mocinha? Você não falou o que você quer fazer da sua vida? Aí eu falei: olha, na verdade, eu quero ser uma missionária. Eu quero fazer isso, eu quero ir para um seminário e quero ser missionária. Ele: sério? Você tem que conhecer minha irmã. Minha irmã Helenice. E aí foi, então, naquele mesmo dia eu já queria conhecer a irmã dele, porque ela também quer fazer isso. E ali, eu não sei como que foi o nosso primeiro encontro. Eu devo ter ido lá na casa de vocês, conhecido, e ali começou uma jornada de procura de seminário. A gente ficou amigas e irmãs, não foi? Helenice, olha, eu tenho fotos, eu lembro que no dia que eu fiz 18 anos, ou no dia que eu fiz 17, não lembro qual dos anos ali. Você me acompanhou em tudo, eu tenho fotos que eu sei que foi você que tirou de mim. Aí a gente pediu o peão para tirar, para pelo menos você sair da foto. Porque eu nunca gostei de fotos, assim, de câmeras, né? Dá para perceber. Apesar que quando criança eu não gostava. Mas foi ali que começou, então, uma jornada de busca. A Helenice ia lá para casa, a gente pegava fitas de Valnice Milhões, a gente pegava aquelas fitas cassete, a gente pegava louvores e adoração, a gente colocava e a gente buscava Deus, a gente tinha fome, a gente fazia vigílias, a gente orava de madrugada, o irmão dela levava a turma para o monte para orar e eu estava junto, escondido, porque eu era de uma outra denominação que não podia muito estar envolvida com outras denominações, misericórdia. Mas aí foi ali que nós, todo o funil fechou, porque a gente mandou, na época não tinha como você pesquisar, tudo era naquele livro amarelo que a gente pegava, né, dos telefones, dos seminários do Brasil, a gente escrevemos, só recebia mensagem: não, esse está fechado, esse não tem vaga. Todas as portas se fecharam pra gente. E naquela época aqui em Goiânia,
Goiânia não tinha nenhum seminário da minha denominação, e você estava disposta a ir, porque eu falei, eu só posso ir se for da minha denominação. Aí Deus fechou todas as portas que a gente bateu no Brasil inteiro. E viemos parar juntas na Luz para os Povos, né, no ano de 1992, estamos migrando para Goiânia e fomos morar num seminário interno, né, e ali as nossas jornadas começou e também partiram para um lado e para o outro. Né? Cada um tomou o seu rumo, né? Mas assim, uma vez que a gente tem o vínculo com a pessoa, é muito interessante, porque ele não se rompe com a distância ou com o tempo, mas ele faz parte da vida da gente. Então, não tem como eu lembrar da minha história sem lembrar de você, de tudo que a gente passou. Vice-versa. Então, faz parte da vida da gente. E assim, essa identificação ministerial foi muito importante para a gente ter esse vínculo que a gente tem até hoje. Então, assim, às vezes a gente não fica em contato constante, mas eu estou sempre vendo um vídeo, eu estou vendo uma foto, a gente está sempre acompanhando, assim, a vida da Silvia. E, assim, as minhas filhas, principalmente a Maressa, começou a admirar a Silvia por minha causa. Nem conhecia a Silvia, mas ela já admirava porque ela conhecia a história da gente. E isso é muito interessante. Eu falava assim, a Maressa começou a pensar em falar inglês, e quer ter uma experiência missionária fora do país. Eu falei assim, nossa, Marissa, você precisa conversar com a Silvia um pouco para ela contar para você da experiência dela, porque esse tipo de experiência de quem viveu uma vida assim tão intensa com Deus motiva a gente. Então eu vejo assim que meninas, jovens na idade da Marissa, que está com seus 18 anos, precisa compartilhar com pessoas que já viveram experiências. Meu esposo sempre diz assim, a gente precisa muito conviver com os idosos, porque eles têm tantas experiências ricas, né, para passar pra gente, e ele sempre incentiva a Maressa nesse sentido, né, de compartilhar. Vou fazer 50 anos, eu já pode pedir conselho. Então, assim, faz parte, né, essa convivência. E como o Valteir sempre diz, isso acaba fazendo parte da gente, né? Que relacionamentos abrem portas em todos os sentidos da vida. Então, relacionar assim, é algo extremamente importante, principalmente no reino de Deus, né? Tudo é através do relacionamento. Então, eu louvo muito a Deus por aquilo que a gente viveu juntas, e a partir daí você viveu sua história, formou sua família. Eu formei a minha, mas sempre com a ação de Deus na vida da gente. Com um propósito para a eternidade, né? Meu filho, a gente conversando com meu filho esses dias, falando, mas a gente tem que viver para a eternidade, não é, aqui é só passagem, tem as aflições, porque todos temos aflições nessa terra, mas estamos vivendo para a eternidade, né? E quando você disse a respeito dos relacionamentos, eu falo muito na importância da gente dar valor em quem Deus já colocou no seu caminho. Quando você chega o ano de você completar 50 anos, é um ano de reflexão. Esse ano eu fico, Deus, eu quero reconectar com aquelas pessoas que realmente fez parte da minha história. Eu estou escrevendo um livro, e nesse livro eu conto, é um livro de relatos mesmo, do que Deus fez na minha vida, dos milagres, né? Eu estava contando aqui milagres, porque Deus faz milagres. E aí, como você disse, às vezes você está num momento que está tão difícil que você fica assim, mas será que esse milagre vai acontecer mesmo? Será que Deus vai ouvir? Será que isso... Você fica meio naquela dúvida, mas quando você descansa, e aí entra então o milagre. Eu gosto muito daquele exemplo que fala que um novo dia na vida da gente, ele começa meia-noite. E meia-noite é o horário mais denso e escuro que você tem de um dia. Tá? Meia-noite. Mas é um novo dia. Deu meia-noite e 1 segundo. É um novo dia. É um novo dia. E a gente fala, um novo dia na sua vida, uma nova história, um novo dia na sua vida. E de repente você quer que aquele novo dia, tudo já esteja resolvido. Mas entre meia-noite e 6 da manhã, entre meia-noite e até o sol nascer, que já é um novo dia, são horas que passam, se você ficar acordado olhando para o relógio, passam lentamente. Mas Deus deu um objetivo para você fazer nesse período que o dia começou. Dormir. É a única coisa que seu corpo precisa naquele momento é dormir. E o que significa dormir? Descansar.
Então, muitos de nós aqui, Deus já está nos dando, né? 21 anos de casamento é um novo ciclo, né? Vocês tiveram aí os ciclos, né? De 7, 14, 21, 3 ciclos de vida. Um novo tempo, uma nova história, sim. Mas talvez nem tudo tá do jeito que gostaríamos que tivesse. Mas o novo dia já começou. E eu prometo para você, quanto mais escuro estiver, essa escuridão, ela vai desaparecer quando chega a hora do sol nascer. E quem que é esse sol? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o sol da justiça que vai brilhar. Então, quero muito declarar, sabe, que vai vir sim um novo tempo para a sua vida, essa nova história, esse desejo que você tem de ir para a Inglaterra, Deus leva a sério. Ele levou, né? Você lembra quanto que eu era apaixonada pelo inglês, né? Então, chega a hora, as coisas acontecem, e essa questão das conexões, é muito poderoso isso, ainda mais para madrinha. Então, assim, Deus abençoe vocês, e eu gostaria de saber se vocês querem ainda dizer mais alguma coisa, tanto para a família, quanto algo para os jovens também, fiquem à vontade. Quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Não sei. Um sonho realizado estar aqui, tá? Com você. Sempre foi assim, desde que eu conheci você, um pouco da sua história através da minha mãe, sempre foi uma vontade minha escutar você falando Ao vivo. sobre você, sobre a sua jornada. Inclusive por isso que eu acompanho você, mas eu sempre tive vontade de estar ao vivo com você, poder conversar com você, escutar você, seu testemunho. Então, é um sonho realizado poder estar aqui com você. Amém! Gente, que privilégio para mim ter, né, de uma forma assim meio inusitada, não foi assim, esse momento aqui não foi planejado, mas o Senhor queria e eu estou muito feliz. E conte comigo e com certeza nesse livro que está vindo, a história de vocês vão estar lá, porque não tem como eu contar a minha história sem contar daqueles que fazem parte dela. E estou torcendo já por você. E quem sabe a gente faz uma live, a gente continua nessa jornada, né, da comunicação, do amor, não é? Sim. Eu quero agradecer a Deus. Hoje, juntamente com a minha família, estamos servindo a Deus no pastoreio da Igreja Presbiteriana do Brasil e Colorado do Oeste. Eu quero dizer o seguinte, há uma palavra que diz aí fora o seguinte: por trás de um homem sempre tem uma grande mulher. Eu não acredito nessa frase, não. Eu acredito que do lado de um homem sempre tem uma grande mulher. Eu louvo tanto a Deus porque a minha esposa tem caminhado comigo, as minhas filhas. Olha, quem tem 3 mulheres de Deus tem muita coisa. E eu sou um privilegiado. Favor do Senhor, né? Que quem encontra uma mulher virtuosa já tem o favor do Senhor, agora 3. Eu não poderia também deixar de louvar a Deus pela vida do Silvio, da Silvia, do Jayon. Isso. Do Jayon e dos seus filhos, porque é uma família que, querendo ou não, faz parte da nossa vida. Porque se faz parte da vida da minha esposa, faz da minha. Sem porque dúvidas. ela fala histórias de vocês que a gente rumina isso também. A gente fica... A gente não conseguiu nem dar uma pincelada direito, porque é muita história. Muita coisa. acaba fazendo parte da nossa vida também. Então, agradeço a Deus por sua vida, Silvia, pelo carinho aí com a minha esposa, com minhas filhas. Se não estivesse comigo, eu estava realizado. Estando bem com elas, isso me deixa muito feliz, porque eu gosto de vê-las muito felizes. Glória a Deus. Eu, no caso, tenho que agradecer hoje muitos motivos de agradecimento. Motivo de agradecimento de estarmos aqui com a Silvia, nesse momento tão gostoso, tão agradável, né? Compartilhando da vida. Louvar a Deus por essa família também que Ele me deu hoje, completando aí 21 anos de casados, uma jornada juntos, onde a gente construiu um relacionamento baseado naquilo que Deus tem para nós. Então, motivo realmente de estarmos gratos ao Senhor por tudo. E o incentivo, uma palavra de incentivo para você que é jovem. O Valteir costuma dizer assim que um idoso, quando ele se converte, ele tem a vida para Deus, mas é um curto espaço de tempo. Mas um jovem, uma criança, um adolescente, quando converte, tem uma vida inteira pela frente para viver para Deus. Então vale a pena vivermos para glorificar a Deus, porque
Esse deve ser o motivo maior da nossa vida, seja no trabalho, na faculdade, na convivência, em todos os aspectos. Quando nós vivemos para glorificar a Deus, nós somos os melhores profissionais, somos os melhores pais, somos os melhores filhos, então vale muito a pena viver para glorificar a Deus. Amém, amém. Ô, Silvia, Pode falar. Há um versículo bíblico que eu gosto muito de pensar nele. Eu acho que tem tudo a ver com a gente. Que quando o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Filipos, lá no capítulo 1 de Filipenses, verso 6, ele diz assim: eu estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual que é a lição que eu tiro disso pra gente? Vamos olhar sempre para o futuro. O nosso futuro é o Senhor Jesus nos arrebanhando para estar com Ele. Que Deus nos ajude a permanecer sempre firmes na presença dEle. Amém. Parabéns pelo aniversário, que Deus venha dar para vocês presentes de milagres, que sejam assim, vocês vão olhar e falar, só podia ser o Senhor. Então, esperem e fiquem prontos para receber milagres, que eu creio em milagres. E para nossa câmera Guel, que estava aqui gravando a gente, Lohane Oliver, ela é uma cantora também órfã de pai e mãe, não sabemos nem onde a mãe dela está, se ela está aqui ou não está, mas ela está lá no meu canal também, vocês podem acompanhar Lohane Oliver. E ela carinhosamente ficou aqui gravando a gente. E eu tenho certeza que um novo dia já começou na sua vida também, por mais escuro que pareça. Glórias a Deus, Deus é bom. Deus te abençoe. Amém. E até o próximo. Se Deus se permitir. Amém. Que bom, gente.